quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 89. Salmo de número 89. Eu quero ler apenas um versículo, o 48. Salmo de número 89, verso 48. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, acompanha conosco ali no projetor. Diz o seguinte: que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Deus maravilhoso, fiel, peço-lhe que o Senhor fale tremendamente a cada coração aqui presente. Que o Senhor se revele de uma maneira que não hajam dúvidas, Senhor Deus, que é o Senhor que falou conosco. Que o Senhor haja, Senhor Deus, nesses corações, de forma tão formidável, que essa palavra venha trazer uma mudança, venha trazer fortalecimento, venha trazer, meu Pai, aproximação de os teus filhos para contigo, Senhor. Se revela a nós mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus, e me usa segundo a tua vontade. Amém e amém. Podeis assentar, queridos? Glória a Deus. Em uma das minhas últimas férias, e eu digo últimas férias, que já tem um tempinho, já deve ter uns 2 anos, mais ou menos, que a gente tirou férias, e assim, tiramos uns 10 dias. Geralmente as minhas férias, geralmente é uma semana ou 10 dias. E a última vez nós estávamos ainda em Porto de Santana. E se eu não me engano, não foi uma das últimas, foi na última. Eu pude fazer algo que eu almejava há muitos anos. Há muitos anos eu já queria fazer, há muitos anos eu já estava com desejo de fazer. E eu pude visitar alguns parentes que eu já não via há muito e muito tempo. Eu estava já assim morrendo de saudade de alguns familiares meus que moram no interior do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Miguel Pereira. Na minha adolescência, na minha juventude, eu não saía de lá. E só que depois, com corre-corre, as coisas da vida, mudança para o Espírito Santo, e acabamos não mantendo contato, como às vezes a gente mantém muito por telefone, mas acabamos não tendo aquele contato de estarmos juntos, termos aquele momento junto, em família, e há anos que eu almejava isso. Em uma das minhas últimas férias eu pude fazer isso. Eu consegui visitar esses meus parentes. Tinha cerca de 20 anos, mais ou menos, que eu não ia lá, ou até um pouquinho mais, e foi algo muito gostoso. Foi algo, assim, muito legal. Foi um momento, assim, que olha, eu confesso que ficou com gostinho de quero mais. E eu ainda não consegui retornar, mas eu espero retornar. E numa dessas visitas à minha parentela, eu pude rever uma pessoa que eu amo muito, uma pessoa que eu amo demais, que foi o meu padrinho de casamento e um primo meu. E encontrei ele assim, tivemos um momento lá com a família, desfrutamos daquele momento, e ali nos despedimos. Só que eu não sabia, até aquele momento, que ali seria a última vez que eu ia vê-lo, porque logo depois ele veio a falecer. Logo depois, assim, a notícia me pegou assim de uma forma que mexeu muito comigo. Aquela semana foi uma semana muito difícil. Confesso que o meu coração se encheu de tristeza, mas por um outro lado eu agradeci ao Senhor que eu pude me despedir dele, que eu pude ter essa oportunidade de ter um momento com ele, de sentar com ele. Ele, apesar dele estar passando, ele estava com Alzheimer, ele não conhecia muitas pessoas, mas a mim ele lembrou, principalmente dos momentos de bagunça que eu aprontava com ele quando era criança. Eu me lembro de uma vez que eu era pequeno e ele estava construindo a nossa casa lá no Rio. Ele era pedreiro e eu tinha uma bolinha daquelas que chamavam perereca lá no Rio, que é aquelas bichinhas que pulavam, e ele estava lá no forro e eu tacando a bolinha no teto, puf, e ele falou, para, e eu, puf, para. Teve uma hora que ele não aguentou, ele pegou a minha bolinha, jogou lá no forro. Até hoje eu não achei mais bolinha mais.
Mas eu era assim, e ele lembrou, interessante que ele lembrou disso quando eu era garotinho, e a gente conversou, e aquela coisa toda, mas apesar disso ele não estava mal de saúde, além desse Alzheimer que estava sobre a vida dele, e infelizmente ele pegou uma enfermidade que veio a óbito, e isso foi algo que eu precisei lidar. Lidar com a morte não é fácil, pois quando nós deparamos com situações como essas, da morte de alguém conhecido ou próximo, de uma forma ou de outra nós somos confrontados a encarar a nossa própria mortalidade. Porque quando você está tudo bem, você não para muito para refletir a respeito de morte. Na verdade, é um assunto que nem todo mundo gosta de tocar, mas geralmente quando nós perdemos alguém, principalmente alguém próximo, isso geralmente toma a nossa mente, o nosso coração, e a gente começa a pensar até mesmo a respeito da nossa própria vida, até mesmo da possibilidade desse dia chegar para nós. Mas a realidade é que todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a passar por isso. Algum dia, como dito no texto inicial, que nós lemos lá, que homem há que viva e não veja a morte? A verdade é que um dia a morte vai chegar para cada um de nós. A verdade é que um dia, esse dia, ele vai acontecer. Pastor, mas que papo mórbido. Não, não é, e você vai entender aonde eu quero chegar nessa noite. Por maiores que sejam os avanços da tecnologia atual, que vem estudando como retardar a morte, é inevitável que ela chegue. E isso está fora do nosso controle. Afinal, aqui, quem pode garantir que vai deitar hoje e vai acordar amanhã? Nós temos visto aí tantos avanços tecnológicos, temos visto tantas promessas de prolongar a vida do homem. Foi alguns dias atrás, eu estava lendo uma matéria e hoje eu me lembrei dela, falando sobre a crionologia, até a língua presa aqui, falando que é de congelar algumas pessoas para futuramente, quando tiver cura aquela enfermidade que a pessoa tem, reanimá-la e ali então poder fazer um tratamento mais eficaz. Tamanha é a vontade do homem de prolongar a vida ou até mesmo evitar a morte, mas isso ainda não é possível e não creio que será. Eu não creio que Deus vai permitir que isso aconteça. Por mais que o homem venha tentar, ele não vai conseguir evitar que o dia final chegue. E a verdade, meu irmão, que o nosso coração faz planos. Se você é parecido comigo, você vai fazer... Eu já tenho planos para os próximos 3 meses. A minha esposa fala que eu tenho um problema, eu tenho. Eu já vou pensando aqui, lá para frente, do que eu vou fazer, como que eu vou fazer. Eu já tenho a programação toda da semana que vem, do mês que vem, e já vou me programando. Talvez você seja como eu, ou talvez não. Mas a verdade é que só Deus sabe como será o nosso amanhã. Por mais que venhamos fazer planos, a resposta certa vem de quem? Vem de Deus, vem do Senhor. Só Ele sabe como vai ser o nosso amanhã. Como diz o nosso querido, conhecido pastor Cláudio Duarte, se você ainda não conhece, qualquer hora, veja alguma das suas pregações que vale a pena. Ele fala que a vida é como uma grande fila. Todos têm uma senha, mas não sabe quando será chamado. Espero que a minha demore um pouquinho, entendeu? Eu não sei quanto a você. Eu sempre digo, já disse isso aqui, eu falo lá em casa, que eu vou viver até os 120 anos. E quem tiver com pressa que vai na frente, entendeu? Brincadeira, mas brincadeiras à parte, mas a verdade, meu irmão, que você já parou para pensar que um dia essa máquina que você chama de corpo, ela vai parar de funcionar? Você já parou para refletir que por mais que a tecnologia possa evoluir, dando ao homem mais tempo de vida, um dia o inevitável virá? Você já pensou nisso? Ah, pastor, eu não gosto de pensar nisso, mas deveria. Nós deveríamos refletir um pouco mais a respeito da vida que nós vivemos. É algo que não gostamos de pensar, mas se hoje fosse o nosso último dia aqui nessa terra, será que poderíamos partir em paz? Será que nós poderíamos partir
tranquilos, sabendo que nós iríamos ao encontro de Deus? Deixa eu colocar essa pergunta de uma forma um pouco mais clara. Será que se hoje Jesus decidisse nos levar, a vida que decidimos viver até então será suficiente para nos abrir uma porta para a eternidade, reservar um local de morada celestial? Porque, deixa eu explicar algo que talvez você não tenha entendido. Como eu disse aqui, eu fui visitar um ente querido e nunca imaginei que daqui a algumas semanas, um mês depois, eu não teria mais aquela pessoa aqui conosco. Eu nunca imaginei. Mas o fato é que ela se foi. E assim pode acontecer conosco. Pode ser, meu irmão, que a gente, por mais que a gente venha fazer planos de viver mais 50, 40, 80 anos, Deus decida que essa seja a nossa hora final. E a respeito disso, a respeito de ser esse, talvez, o dia em que o Senhor venha nos chamar, nós estamos preparados para ter o encontro com Ele no céu? Nós estamos preparados para, como diz algumas pessoas, em alguns filmes a gente fala assim, o camarada está lá com aqueles filme de ação, o cara chega para o vilão e fala assim: olha, você está preparado para encontrar o seu Criador? E eu te faço a mesma pergunta: você está preparado para encontrar o seu Criador? Você está preparado para encontrar a Deus? Entenda, meu irmão, não devemos temer a morte, mas o que deve gerar temor e tremor em nossos corações é justamente o que virá após ela, se nós não estivermos preparados para encontrar Deus. O que nos deve gerar temor em nosso coração é a possibilidade de um dia partirmos dessa terra e não irmos para um lugar onde Jesus nos preparou morada. A nossa preocupação não deve ser como nós vamos morrer, no dia que vamos morrer e na hora que vamos morrer. Isso é com Deus. A nossa preocupação é como nós vamos viver, para que quando chegar esse dia, nós possamos ter um encontro real com Deus e morar com Ele eternamente. O problema é aonde que o estilo de vida que escolhemos viver aqui hoje vai nos levar. O problema é aonde as nossas escolhas vão nos levar. O problema é se a vida que nós estamos vivendo aqui hoje, ela condiz com a vida que Deus espera que venhamos viver e que seja realmente uma preparação para um dia encontrarmos com Ele. Às vezes a gente não compreende que o tempo aqui na terra é um momento de preparação para um dia podermos desfrutar da eternidade. Aquilo que nós vivemos aqui é passageiro. Aquilo que nós vamos conquistar aqui, nós não vamos levar conosco. Mas aquilo que nós vamos lutar para conquistar com Jesus e morar com Ele, é o que vai nos levar a viver realmente a verdadeira vida que Deus tem para nós. Nós estamos vivendo um tempo aqui na terra, mas a verdadeira vida que o Senhor preparou para nós, é só quando nós formos um dia morar no céu. É só quando nós encontrarmos com Ele na eternidade. Vai chegar um dia que prestaremos conta de tudo que fizemos aqui. Vamos ter que fechar a conta. E se fecharmos a conta no negativo, se tivermos um saldo devedor, cairemos na mão do executor da dívida. E dura coisa isso será. Como nós fechamos a conta em negativo, pastor? Quando nós não fazemos a vontade do Pai. Quando nós vivemos uma vida segundo talvez a nossa vontade, segundo os nossos interesses, segundo aquilo que nós achamos que é o melhor e deixamos de viver a vida que Deus espera que venhamos viver. Quando nós determinamos viver segundo os nossos interesses e deixamos de lado os interesses de Deus para nós. Mas aquele que, apesar das lutas, aquele que, apesar das dificuldades, escolherem permanecer firmes em Deus, escolherem viver como cristãos de verdade, não há o que temer. E quando o grande dia chegar,
ele será um dia de louvor, de regozijo, porque ele sabe exatamente para onde vai. Eu já falei, eu não sei se eu falei isso aqui, mas muitas vezes eu fico olhando para o céu, e fico olhando para aquelas nuvens, e fico imaginando Jesus voltando em meio às nuvens, em glória, juntamente com os seus anjos. Eu fico imaginando e fico esperando que esse dia chegue, e que eu possa ver com os meus olhos esses dias, não com temor, mas com alegria, por saber que a vida que eu tenho colocado diante de Deus, vai me proporcionar esse dia não ser um dia de lágrimas, mas um dia de júbilo, um dia de regozijo e adoração, porque é o dia que ele vem buscar a sua igreja. E nós, como igreja, se estivermos preparados, vai ser um dia de regozijo, um dia de festa. Certa vez eu escutei de um diácono, ele virou e falou assim: eu não gosto de ler o livro de Apocalipse. Por que você não gosta de ler o livro de Apocalipse, diácono? Não gosto não, tem muita coisa ruim lá. Mas, meu irmão, se você ler e entender o que está ali, o livro de Apocalipse não é para ser temido, mas é para ser um hino de adoração e louvor a cada cristão. Por quê? Porque ali há muitas coisas terríveis para aqueles que não permaneceram em Deus. Aqueles que escolheram viver segundo os seus caminhos, aqueles que escolheram viver segundo as suas vontades. Ali, pelo contrário, para aqueles que permanecerem fiéis, aquele que ele diz que é o vencedor, darei a coroa da vida. Ali há várias revelações a como nós vamos desfrutar das maravilhas que Deus vai revelar para aqueles que se mantiverem fiéis. É algo maravilhoso, é algo tremendo. É como eu disse, se nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, meu irmão, nós não temos que temer a morte, nós não temos que ter medo da morte. Como dizia um amigo meu, nós temos que ter medo da vida, porque se a vida não for bem vivida, em conformidade com aquilo que Deus espera, a nossa vida pode nos levar para o inferno, longe da presença de Deus. É isso que devemos temer, viver longe da presença de Deus, viver longe da comunhão com Deus, porque longe da presença e da comunhão com Deus não há eternidade para nós. Quem diz isso não é o pastor Marcelo, mas é a palavra de Deus. Tem uma parábola de Jesus Cristo que ilustra bem isso. Eu quero ler ela com você. Abra lá em Lucas 16, Mateus, Marcos, Lucas 16, verso 19. Lucas 16, 19. Olha só o que diz. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembre-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos.
para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aleluia. No capítulo 16 do Evangelho segundo Lucas, encontramos o Senhor Jesus Cristo encerrando uma série de 6 parábolas. Jesus, se você voltar, você vai ver que ele estava ensinando o povo, e ali ele ensinava através dessas pequenas histórias algumas verdades espirituais. Era algo muito comum aos mestres daquela época. Eles ensinavam com pequenas histórias a respeito do cotidiano, do dia a dia deles, e ali eles contavam através dessas histórias muitas verdades espirituais, de uma forma que o povo viesse compreender melhor. E essa, como eu disse, é a 6ª de uma série de parábolas que ele estava usando para explicar ao povo. E nessa última que Jesus usou, ele nos dá uma ideia do que nos espera após a morte. Ele nos mostra o que está reservado para aqueles que morrem. E não é uma alegoria, que aqui nós acabamos de ler, não é uma fábula. Esse texto, ainda que Jesus use personagens fictícios, ilustra a realidade do que aguarda o homem após a morte. Simples assim. E nós vemos aqui que existe só 2 caminhos. Aqui a Bíblia ela fala só de 2 caminhos. Existe o céu e existe o inferno. Algumas pessoas acreditam que existe um purgatório. Não existe. A Bíblia não dá base para isso. O que é um purgatório? É um lugar onde a pessoa, após a morte, ela possa ali alcançar um grau de purificação, então ser redimida e levada ao céu. Não existe isso. A nossa vida que nós vivemos aqui é que vai determinar para qual desses lugares nós iremos. Não existe depois da morte mais uma oportunidade. A Bíblia fala que é dado um homem a morrer uma só vez. Depois disso, o juízo. Então você morreu hoje, amanhã você vai estar a caminho de um desses 2 lugares. Não tem nada que a gente possa querer inventar, não tem nenhuma crendice popular, não tem nada que vá mudar essa verdade espiritual. Baseado na revelação do que está por vir, Jesus nos apresenta nessa história o caminho que esses homens vivenciaram através da vida que eles viveram aqui na terra. E eu quero te fazer uma pergunta. Diante da vida que você escolheu viver até então, ao examinar o tipo de cônjuge que você tem sido, ao examinar o tipo de pai, o tipo de mãe que você tem sido, o tipo de filho que você tem sido, o tipo de pessoa que você tem sido na sua vida secular, no trato com outras pessoas, resumindo, o tipo de homem e mulher que você decidiu ser aqui nessa terra, o tipo de cristão, de crente que você decidiu ser, você pode dizer que é alguém apto a ser recebido nos braços de Abraão, como aquele mendigo Lázaro? Alguém que está apto para ser recebido por Deus, para morar com Ele nas moradas celestiais? Ou você, como rico, o seu foco está nessa vida aqui, nessa terra, e com isso não tem dado nenhuma importância aonde você vai passar a eternidade? Porque eu acredito, eu entendo, que se nós entendermos que algo é real, nós vamos nos esforçar para alcançar aquilo que nós cremos que é bom para nossas vidas. Eu acredito nisso.
Eu acredito que se você almeja algo, você vai se esforçar para alcançar tal coisa. E assim tem que ser em relação a alcançar a eternidade com Deus. Se nós reconhecemos que isso é algo bom para a nossa vida, nós temos que nos esforçar a viver uma vida condizente com aquilo que Deus espera e não nos permita perder tão grande salvação que está à nossa espera. Precisamos viver aqui hoje para colher a eternidade amanhã. Precisamos plantar aqui hoje uma vida diante dos pés de Jesus para podermos desfrutar uma vida eterna com Ele no porvir. Essa é uma realidade, meu irmão. As nossas escolhas fazem separação entre nós e Deus. Essa é uma realidade que está descrita lá em Isaías 59, 2. Abra comigo, Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. Diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Nós vimos aqui nessa parábola, que nós acabamos de ler, que o rico fez as suas escolhas em vida, assim como Lázaro. E assim é conosco, pois somos nós que vamos escolher quem queremos ser, se seremos aqueles que vão viver em fidelidade com Deus ou não, se vamos ceder aos desejos da carne ou não, se vamos seguir por caminhos maus ou não, se vamos ser obedientes ou não, se vamos ser aqueles que vão liberar perdão e encher o nosso coração de amargura e dor, se vamos ser aqueles que vão andar em conformidade à palavra de Deus ou não. O texto fala que o rico, ele viveu como queria. O rico desfrutou de tudo que ele queria. O rico presenciou os melhores espetáculos. O rico comeu das melhores comidas. O rico vestiu das melhores roupas. O rico desfrutou de tudo que o dinheiro poderia lhe oferecer, poderia lhe comprar. Enquanto Lázaro era aquele que comia das migalhas da mesa do rico. Em outras palavras, o Lázaro, ele comia dos restos de comida do rico. Ele era uma pessoa que aparentemente não tinha nada. Era uma pessoa que aparentemente era um miserável. Era uma pessoa que aparentemente o que lhe restava era o resto de comida. Mas na verdade quem não tinha nada era o rico. Porque aquele rico, ele era rico das riquezas desse mundo, mas era pobre de Deus em sua vida. Ele era vazio de Deus, ele não tinha Deus na sua vida, ele não tinha nada de Deus para poder apresentar qualquer justificativa que o levasse para os seios de Abraão. Mas aquele Lázaro, provavelmente, mesmo naqueles momentos de dificuldade, naqueles momentos ali de passando por necessidade e lutas, aquele homem nunca deixou de se apegar a Deus. Mesmo nas enfermidades da vida, ele continuou com o coração firme no Senhor, porque os olhos dele não estavam fixos naquilo que essa terra poderia oferecer, mas os olhos dele estavam fixos na eternidade, aonde ele ia passar com Cristo, aonde ele sabia que mesmo tudo que ele viesse sofrer aqui não se compararia com aquilo que ele viveria com Deus eternamente. Sabe, meu irmão, precisamos decidir para onde nós queremos ir, e nós decidimos isso no tipo de vida que vivemos aqui na terra, no tipo de relacionamento que nós temos com Deus aqui na terra, no tipo de relacionamento que nós temos com Jesus aqui hoje. Deus tem falado conosco constantemente. Deus tem mostrado o caminho que devemos seguir constantemente. Mas, às vezes, nós não queremos dar atenção às direções dadas por Deus, seja através da sua palavra, através dos seus profetas.
Quantas vezes somos cabeça duras, achamos que as coisas não são bem assim, ou que podemos adotar o padrão do mundo, sem que isso venha gerar algum tipo de consequência. Afinal, todo mundo faz. Afinal, a vida é para ser vivida. Afinal, para que ficar se dedicando a Deus, se tem toda uma vida para se desfrutar aí fora? Quantos que pensam dessa maneira? Não se engane, como escolhermos viver hoje nesse mundo é que vai definir o que nos aguarda no porvir. Ninguém pode alegar que Deus não tem dado a todos nós a oportunidade do acerto. Algum tempo atrás, eu estava vendo um testemunho de um senhor. Tem uma igreja lá perto de casa, e eles fizeram um trabalho evangelístico com os moradores de rua. E nisso, um senhorzinho, cadeirante, ele era cadeirante e já estava muito debilitado. Esse homem, ele estava na rua por opção. Esse homem um dia tinha vivido no evangelho, um dia tinha sido um servo na casa do Senhor, mas agora estava morando na rua por opção, viciado em bebida, viciado em drogas, estava no meio daquelas pessoas. Mas aquele homem, naquele momento em que a oportunidade foi lhe apresentada mais uma vez, ele falou: não, eu quero sair dessa vida, eu quero voltar para o meu Jesus, eu quero viver uma vida com Ele novamente. E a igreja então ajudou aquele homem, entrou em contato novamente com a família daquele homem. A família veio buscá-lo. Aquele homem, ele melhorou por um tempo, e isso foi coisa de 2 semanas. Aquele homem começou a viver intensamente uma vida com Cristo. Aquele homem voltou aos caminhos do Senhor. Aquele homem teve experiências com Deus nessas 2 semanas que se passaram após aquele reencontro com Deus. E Deus então levou ele para morar com ele no céu. Aquele homem que estava ali morando na rua, e quando um grupo da igreja ofereceu Jesus, ele se voltou novamente para Jesus e mal sabia que aquela seria a sua última oportunidade. E quantos que têm rejeitado as oportunidades que Jesus tem dado? Quantos que não têm dado ouvido? E muitas vezes nós não sabemos que talvez aquela seja a última chance de podermos voltar para Jesus e podermos nos reconciliar com Ele, e podermos até aí então nos preparar para morar com Ele na eternidade. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus fala aos nossos corações nessa noite. O tempo do conserto é agora, o tempo do arrependimento é agora. Enquanto há vida, há esperança. Depois da morte, como eu disse aqui, segue juízo, e nada mais podemos fazer. Vá lá comigo em Lucas 16, 29 a 31. Lucas 16, texto que nós lemos, 29, perdoa-me, 16, 29. Vamos no 28, 27. Olha só. Então replicou o pai: eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meu irmão, não adianta querer achar que depois vai ter alguma chance. Esse rico pediu para o Senhor: deixa que Lázaro volte para avisar a minha família. E o que Deus falou com ele: olha, os profetas, os pastores, os pregadores estão ali para ensinar o caminho, mostrar a verdade, mas eles não têm aberto o coração para isso.
e deixou bem claro que a nossa decisão, ela é hoje, ela é agora, não depois que a gente já foi. Não ditamos as regras, não somos nós que definimos o nosso tempo. Abra lá em Mateus 6, 27. Mateus 6, 27. Olha o que diz aí: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você pode acrescentar mais tempo? Você tem esse poder de acrescentar 1 minuto a mais na sua vida? Não, ninguém tem esse poder, a não ser Deus. É Ele que determina o dia, a hora. É Ele que determina quanto tempo nós vamos trilhar aqui nessa terra. Quem aqui não se lembra da tragédia do Chapecoense, daquele time de futebol? Aquela tragédia, morreu 71 pessoas, entre comissão técnica, repórter, pessoas que estavam trabalhando ali, a tripulação. 71 pessoas morreram. Aqueles jogadores estavam indo para jogar a final da Copa Sul-Americana, lá na Colômbia. Estavam em sua melhor fase. Aquelas pessoas estavam cheias de planos. Elas estavam ali cheias de sonhos para o futuro. Ninguém acordou achando que ia morrer naquele dia. Ninguém acordou e falou assim: opa, eu vou morrer hoje. Não. Eles embarcaram naquele avião já pensando o que eles iam fazer. Alguns pensando de ganhar, que iam ganhar. Já era a final, era o primeiro jogo da final. Eles falaram: não, nós vamos. Acredito que eles estavam pensando: nós vamos ganhar hoje, depois nós vamos jogar em casa, nós vamos ganhar o segundo jogo e nós vamos ser campeões. Novas oportunidades vão aparecer, novos clubes. Eles estavam pensando que talvez muita coisa ia ser diferente na vida deles depois daquele dia. Mas o tempo deles acabou, o voo deles caiu e a maior parte daquelas pessoas morreram. Essa semana, quem vê aqui jornal, provavelmente viu isso. Uma senhora indo para a missa, 2 senhoras indo para a missa. Uma senhora de 58 anos levando uma outra senhora. Ela estava indo para a missa, um carro em alta velocidade pegou as duas, e essa senhora de 58 anos ali no fundão morreu. Será que ela saiu de casa pensando: hoje é meu último dia? Hoje eu vou morrer? Não acredito nisso, meu irmão. Eu não acredito nisso. E por não saber quanto tempo nos resta, que eu digo novamente, que o tempo de se arrepender é agora. O tempo de se entregar a Deus é agora. O tempo de mudar de verdade é agora. Para que quando acabar o nosso tempo aqui, nós não sejamos surpreendidos como rico, com uma eternidade de tormento, de dor à nossa espera. Uma eternidade longe de Deus, uma eternidade no inferno. Não pense, às vezes nós lidamos com Deus, achamos que Deus é bobo. Não pense que nós vamos viver a vida que queremos e no final: Deus, poxa, o Senhor é tão maneiro, o Senhor é tão legal, deixa eu entrar aí no céu aí, tem uma vaguinha para mim aí, não dá para mim entrar aí, né, numa brechinha, não funciona. O famoso jeitinho brasileiro não vai funcionar no último dia. Não tem acordo, não tem concessão. É sim, sim, não, não. Ou você vive uma vida aqui digna aos olhos de Deus, e essa vida vai nos levar a viver com Ele eternamente, ou não. Nós escolhemos viver a vida que quisermos, do jeito que quisermos, fazendo o que queremos, mas isso vai nos ser um preço muito alto a ser pago, porque pode nos levar à condenação do inferno. O que levou aquele homem para o inferno não era porque era rico. Não é porque você é rico você vai para o inferno. Não é por causa disso. Não é pela quantidade de dinheiro que você tem. Não é pela quantidade de carros que você tem ou bens que você tem que você vai para o céu ou para o inferno. É como você administra tudo que você tem, incluindo a sua vida, que pode te levar para o inferno.
É a forma que você administra a sua vida aqui na terra é que vai definir se você vai para o céu ou para o inferno amanhã. É como você lida com as pessoas que estão ao seu redor. É como você lida com Deus. É isso que vai definir aqui na terra. Talvez você não seja tão rico como o Wilson. Talvez você não tenha os milhões que ele tem. Ele não disse nem amém. É para esconder o jogo. Mas o fato dele ter uma conta bastarda ou não, isso não faz diferença. Mas o fato de como ele vive em obediência a Deus ou não, a sua palavra ou não, isso vai fazer a diferença. Precisamos entender essas verdades, para depois nós não dizermos que nós não sabíamos, que nós fomos pegos de surpresa. Só lembrando, não é Deus que leva ninguém para o inferno, mas sim as nossas escolhas e atitudes que nos levam para o inferno. Precisamos aproveitar melhor o tempo que temos e não desperdiçar de maneira alguma oportunidade de viver uma vida plena com Deus. Acabou o tempo de vivermos como crianças rebeldes e desobedientes. Acabou o tempo de frieza espiritual, de tratarmos Deus e a sua palavra com indiferença. Acabou o tempo de viver um relacionamento superficial com Ele. Pois para morrer basta estar vivo. O problema é depois, quando tivermos que prestar conta. Aqueles que vivem segundo as suas escolhas devem muito temer a morte. O rico pagou para ver. Ele pagou para ver. E que essa não seja a nossa escolha. E façamos como aquele rico que acordou para a verdade quando era tarde demais. Eu não vou pagar para ver, meu irmão. Eu vou viver a vida que Deus espera aqui. Eu vou testemunhar do Senhor Jesus aonde quer que eu for. Eu vou me esforçar a viver em santidade, em compromisso e fidelidade, para que eu não corra nenhum risco de ir para o lugar que esse rico foi. Você viu que ele fala ali, que ele estava num lugar de tormentos, que o lugar é tão quente, mas tão quente, que ele pede permissão a Abraão, que ali representa a Deus. Ele estava lá no seio de Abraão. Ele pede para que o Lázaro molhe a ponta do seu dedo para tentar refrescá-lo. Olha que coisa terrível. Olha que coisa triste. Você aqui já deve ter vivido, e agora Vitória, isso está muito normal aqui, não só em Vitória, mas o Espírito Santo. Alguns anos atrás o calor não era uma realidade tão grande quanto é hoje. Hoje nós temos vivido verões muito quentes aqui no Espírito Santo. Mas quem mora no Rio já está acostumado com isso. Sem brincadeira, no Rio é tão quente. O Wilson é de lá, assim como eu, ele sabe disso. Que você olha para aqueles paralelepípedos, as ruas eram de paralelepípedos, e via aquele calor assim subindo. Aquele calor assim... É tão quente que se você jogasse, uma pessoa deixasse cair um ovo ali no chão, literalmente fritava o ovo. É algo terrível. E aqui agora está ficando assim também, agora está ficando esquisito aqui. E às vezes a gente fica assim, ai que calor insuportável. Quem não falou nesse último calor? Ai que calor insuportável, doido para o frio chegar. Ai, estou precisando de um ar-condicionado, precisando de um ventilador, está muito quente. Se você acha que aqui está quente, no inferno é muito mais quente ainda. Se você não está aguentando aqui na terra, assim, esse calor que a gente está pegando, imagina se nós não vivermos uma vida com Deus e formos parar no inferno. Lá não tem ar-condicionado, não. Lá não tem ventiladorzinho de teto, não. Lá não tem gelinho, não. Lá não tem sorvete, não. Não tem nada disso, não. Teve um cantor aí, um miserável, Senhor. O Senhor sabe por que eu estou chamando de miserável. Não vou falar o nome aqui, mas o camarada falou numa entrevista que o inferno devia ser um lugar muito legal. Eu falei, meu Deus, tolo, não sabe o que fala, porque de legal não tem nada. Se ele lesse somente esse texto, fora os vários outros textos que falam a respeito desse assunto, e qualquer dia eu vou abordar melhor esse assunto sobre o céu e o inferno, meu querido, ele nunca falaria uma bobagem dessa. Inferno é lugar de dor e tormento, e não foi feito para os homens,
mas Deus os preparou para Satanás e os seus demônios. É um lugar de castigo, e é um lugar onde eu não vou para lá, e se você também não quiser ir, meu irmão, viva uma vida plena com Deus, viva uma vida lado a lado com Deus, buscai o Senhor quando ainda se pode achar. Podemos viver como se fôssemos imortais, que o dia da prestação de contas nunca vai chegar, mas isso não muda o fato que esse dia vai chegar sim. Nós não podemos nos enganar, meu irmão. O maior inimigo para a nossa salvação não é o mundo, não é o diabo, mas nós mesmos. Quando cedemos aos nossos medos, quando cedemos ao nosso orgulho, quando cedemos às nossas fraquezas, desejos, quando nós deixamos permitir quebrar a aliança que foi feita lá na cruz, que venhamos permanecer firmes, como nós falamos aqui pela manhã. Nós precisamos permanecer firmes em Deus, pois para aqueles que morrem no Senhor, a morte não é o fim, mas é o começo de algo glorioso, de algo tremendo, de algo maravilhoso. Eu termino nessa noite lhe deixando algo para você refletir, baseado na vida que você tem levado até então. Você pode dizer que o lugar que te aguarda é o céu? O rico tentou fazer algo quando já era tarde. Se você precisa fazer algo, faça enquanto há tempo, para que quando esse dia chegar, você possa ir para a eternidade com Jesus. Reflita na sua vida, reflita como tem sido o seu relacionamento com Jesus Cristo. Você está aqui nessa noite porque Deus queria te dar mais uma oportunidade, e diante dessa oportunidade, eu falo contigo, reflita que tipo de relacionamento que você tem vivido com Jesus, e tome a decisão de viver um relacionamento real, verdadeiro com Ele. Dedique a sua vida em agradar a Jesus. Não estou falando que você não possa viver, ter um momento de lazer, um momento de alegria, um momento em família, um momento que você possa passear, que você não possa desfrutar da renda que você recebe. Não é nada disso. Eu estou falando que tudo que você venha fazer, que tudo que você venha decidir, que cada situação na sua vida, você possa estar fazendo debaixo da direção do Senhor Jesus, em conformidade com a palavra e da vontade dEle, de maneira que não desagrade Ele de maneira alguma. Viva em paz, viva firme, viva em fidelidade, viva em santidade, viva uma vida lado a lado com Ele. Como eu disse, nós não sabemos nem o dia nem a hora. Pode ser que eu esteja com você aqui hoje, mas pode ser que amanhã eu não esteja. Pode ser que daqui a 100 anos você ainda me encontre. 100 anos? Sou jovem, gente. Eu não sei por que vocês se assustaram. Mas pode ser, com os avanços tecnológicos aí, daqui a 100 anos a gente esteja ainda aqui. Mas eu acho muito difícil. Eu não acredito que nenhum de nós daqui a 100 anos vamos estar aqui. Mas aonde vai acabar ou começar a nossa nova vida? Vai começar encontrando com Jesus e morando com Ele eternamente? Ou vai acabar no inferno, num lugar que nem foi feito para o homem, mas para Satanás e seus anjos? Isso tudo depende da vida que vivemos aqui e agora. Não brinque de ser crente. Não brinque de ser cristão, mas viva uma vida real com Jesus. Viva uma vida verdadeira com Jesus. Se comprometa com Jesus, pois esse é o preço para você alcançar a eternidade. Vamos ficar de pé. Aleluia. Feche seus olhos aí aonde você está. Eu quero orar com você nesse momento.